Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa é uma parceria da Natura Frig com a Leilo Sul. E já de início, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, Canal Pecuarista, ativarem as notificações para ficarem por dentro sempre que tiver alguma novidade aqui no canal. Também quero pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @Canal Pecuarista, que lá atualizamos de segunda a sexta as principais notícias do agro. Também quero pedir para acessarem o nosso site, que está passando aí na sua tela, para ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo do agro. No programa de hoje, vamos falar com Leandro Andrade, ele que é pesquisador da Fundação Procafé e também faz parte do núcleo para fortalecimento da cafeicultura. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês acompanharem essa entrevista. Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Estamos de volta, pessoal, agora com o Leandro com a gente. Ele vai falar um pouquinho sobre como funciona o núcleo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciano. Já de início eu quero começar perguntando para você, para explicar como funciona esse núcleo para fortalecimento da cafeicultura e qual o seu papel dentro da cafeicultura brasileira. Bom, Luciano, o NIFC, né, que como você disse, ele vai trazer justamente o núcleo de inteligência para fortalecimento da cafeicultura, né? Onde dentro do NIFC vai ter diversos programas que vai ser o maior dos bancos de dados hoje que a cafeicultura terá para estar gerando dados de informações de produtores e como que é os melhores métodos de se produzir, e justamente para ter um banco de dados para assim a gente conseguir melhorar cada vez mais a nossa cafeicultura, né? Dentro do NIFC, do programa NIFC, vai ter diversos eventos que a gente vai fazer, e um deles, que é o principal, é o programa de maior de todas as produtividades, que é a primeira ação que o NIFC está desenvolvendo, que a gente vai estar realizando, que é o que a gente vai estar explicando aqui hoje, né? Isso. Então, você pode explicar mais ou menos de que forma o NIFC atua diretamente com os produtores de café e qual o tipo de suporte que é oferecido para eles? Sim, o NIFC vai ter o papel de estar gerando essas informações e estar fazendo um levantamento de todas as informações. Então, ele vai ter uma plataforma, junto com o aplicativo, tem o site depois, o Instagram, que eu vou falar mais à frente, onde o cafeicultor ele vai se cadastrar dentro do programa do NIFC, dentro do programa de maior de todas as produtividades, e aí lá ele vai ter acesso aos dados com os eventos que a gente vai estar promovendo e os trabalhos que a gente vai estar realizando, né? Quando falamos em sustentabilidade, o NIFC orienta e apoia os produtores nesse aspecto? E qual a visão do núcleo sobre a importância desse tema? Bom, a sustentabilidade, eu acho que é uma forma de divulgação dos resultados, né, que a gente obterá, mas a parte de sustentabilidade, o NIFC é justamente para auxiliar nessa informação. Porque aquele cafeicultor sustentável, que ele está fazendo para ele trazer uma sustentabilidade? Dentro do NIFC, as pessoas terão acesso aí a informações de melhor sustentabilidade, de como que a cafeicultura de cada região está fazendo assim, para ser mais sustentável. Então, esse programa é muito importante também para a sustentabilidade, né? Vamos falar, aquele cafeicultor autossustentável é aquele cafeicultor que está produzindo muito café hoje, né? De forma sustentável. Então, como que a gente vai estar divulgando isso? Através dos nossos eventos que a gente vai estar fazendo, né? E dentro da plataforma, dentro do programa do NIFC e o programa de maior de todas as produtividades, lá terá todas essas informações sobre sustentabilidade, cada manejo que a gente estará fazendo, né?
Ótimo. E você pode explicar para a gente quais tecnologias ou inovações vêm sendo mais utilizadas para os cafeicultores atualmente? E o que você tem observado nesse campo? Bom, hoje tem diversas tecnologias. A cafeicultura evoluiu muito de alguns anos para cá. Por exemplo, o manejo da irrigação, com esse clima que a gente está muito adverso, né? Sobre seca, logo após uma geada muito severa que a gente teve no ano de 2021, os cafeicultores foram buscar informações, por exemplo, de irrigação, que já era falado isso antigamente, mas agora com o período seco que teve um boom aí nas áreas de irrigação. Tecnologia de mecanização, a gente sabe hoje que está cada vez as máquinas mais modernas, o lançamento de novos cultivares, vamos falar, materiais tolerantes a pragas, a doenças, mais produtivos, né? E tudo isso, os melhores espaçamentos, poda, tudo isso a gente vem contribuir aí para uma cafeicultura, voltando àquele assunto mais sustentável e com inovação, né? Ótimo. E você comentou sobre o clima, né, que vem atrapalhado na hora do produtor fazer a sua safra. Na sua visão, quais são os maiores desafios, além do clima, né, que os produtores enfrentam hoje, os produtores de café enfrentam hoje? Bom, fora o clima, a gente teve lá 21, teve geada, depois teve diversos anos consecutivos de seca, seria a parte de mão de obra, né, que está cada vez mais escassa na nossa cafeicultura como um todo, e também a conhecimento. Eu acho que isso, muitos cafeicultores estão limitados também a buscar conhecimento, a trazer, a ter essas informações de forma lapidada, de forma mais direta para aquele cenário dele, né? Informação a gente tem muitas, mas onde que a gente tem um banco de dados para estar gerando e buscando essas informações, né? Essa é a ideia lá do NIFC. E você falou sobre a mão de obra, né, que tá um pouco mais difícil. E isso é um dos motivos do café ficar tão caro, né? Às vezes, pela mão de obra, o investimento é maior, então o café acaba aumentando o preço. E o pessoal, às vezes, não sabe por que aumenta o preço do café, e esse é um dos motivos, não é? Também, né? A mão de obra cada vez mais escassa, e a mão de obra qualificada hoje também, ela tem um custo mais elevado, né? E se a gente tivesse essa mão de obra, e o cafeicultor, e quem trabalha na cafeicultura, relativamente, são bem remunerados, né? Sim. Agora vamos voltar no assunto que você falou um pouco no começo, né? Sobre o programa A Maior de Todas as Produtividades. Você pode explicar como funciona esse programa na prática e de que forma ele beneficia os produtores? O programa da Maior de Todas as Produtividades é a primeira ação que o NIFC estará realizando, né? E esse programa ele vai tanto na cadeia da espécie arábica quanto no Canefra, porque a gente vai estar avaliando como que o cafeicultor vai conseguir participar. Aquele cafeicultor ele vai cadastrar o talhão que ele tem as suas maiores produtividades, pode ser 1, pode ser 2, quantos talhões aquele cafeicultor ele quiser se cadastrar, né? E aí, dentro disso, da plataforma do NIFC, ele vai cadastrar esse talhão dentro da plataforma, e aí, assim, a gente vai estar realizando as avaliações de diversas ações lá dentro do manejo daquele talhão. Então, como que vai funcionar? Eu sou um cafeicultor, vamos dar um exemplo, né? Eu sou um cafeicultor, cadastro aí um talhão meu que tem um potencial produtivo muito, muito bom dentro da minha fazenda. Eu cadastro todo o talhão como um todo. E aí lá eu vou alimentar. O que eu estou fazendo de manejo nesse talhão? O que são os produtos que eu estou colocando? Qual que é a época que eu estou fazendo essa aplicação? Tudo que eu faço dentro daquele talhão, eu vou estar alimentando aquele cadastro do talhão. Para no final do ciclo agrícola, né, eu tenho informações, e aí sim o NIFC vai estar indo fazer as auditorias para realizar
a colheita, fazer as avaliações, análise de solo, de folha, sem interferir no manejo que aquele cafeicultor está fazendo. Por que a gente vai estar fazendo isso? A gente sabe que tem diversos cafeicultores, Luciano, que eles têm uma boa produtividade, mas alguns cafeicultores ainda têm baixas produtividades. Sendo assim, o que aquele cafeicultor está fazendo de manejo, de estruturação aqui naquele talhão, que ele está conseguindo ter boas produtividades? Então, ele vai alimentar essa plataforma durante um ciclo agrícola. A gente vai estar analisando esses dados, então a gente vai estar indo na propriedade, vai estar colhendo o talhão, colhendo amostragens no talhão, fazendo um levantamento da produtividade real daquele talhão, através da metodologia que o NIFC desenvolveu, né? E entender o que é os manejos que ele está realizando para, assim, conseguir divulgar esses resultados. O programa da maior de todas as produtividades, ele vai acontecer durante 4 anos, por enquanto, né? Então, a gente vai colher o primeiro ano e gerar ter um resultado. Colher o segundo ano, ter um resultado. Terceiro e quarto ano, assim, vai ter um resultado de 4 anos consecutivos para ver a média. Depois a gente vai fazer a média desse talhão. E assim, vai ser uma série de análises que os membros do NIFT estarão fazendo, né? Nós pesquisadores, tanto do Procafé quanto da C3, que é um programa em parceria, né? Entre as duas instituições, para assim estar levando, gerando aquelas informações, está levando para os produtores essas informações. Então, eu sou produtor na região da Mogiana. O que eu estou fazendo naquele talhão específico, que eu consegui uma boa produtividade? Tudo isso, outros cafeicultores terão acesso, e sim, eu acho que isso vai melhorar muito a divulgação de informação e as produtividades dos demais produtores de cada área. Por isso que é importante tá participando disso daí, porque, como eu disse, né, o maior banco de dados da cafeicultura será o NIFC, né? E é legal porque o núcleo não é só uma plataforma, então vocês vão até a propriedade do produtor, ver o que ele precisa, quais são as demandas que ele precisa para ter uma produtividade melhor e orienta ele já a partir daí. O cafeicultor, só para você entender, dentro da maior produtividade, ele vai estar fazendo o manejo que ele é acostumado a fazer naquele talhão. E aí a gente vai colher essas informações, ele vai alimentar a plataforma com essas informações, e depois a gente vai fazer uma série de análises para estar avaliando o que ele fez em tal época, o que ele fez assim, como que é o perfil de solo dele, sem interferir no manejo dele. Porque cada fazenda ela tem um agrônomo responsável, ou tem um manejo responsável. O NIFC não vai interferir no manejo daquele cafeicultor. Ele vai fazer da maneira que ele é assistido ou é orientado. A gente vai colher as informações, vai alimentar a plataforma e depois entender o que o seu João está fazendo lá naquele talhão da propriedade dele, né? E a gente vai avaliar qual que é o perfil de solo, qual que é o manejo da lavoura que ele faz, lavoura nova, lavoura esqueletada, arábica, canéfora, qual que é o tipo de lavoura que ele tem, e vai ter diversas, como que eu posso dizer? Vai ter diversas categorias desses talhões cadastrados, né? E a participação no programa tem algum custo para os cafeicultores ou é totalmente gratuita? Como funciona? O programa ele tem um custo, né? Cada cafeicultor ele vai ter um custo de uma taxa de inscrição para se cadastrar dentro do NIFC, né? Uma taxa de R$ 1.600 durante os 4 anos. Então, não dá R$ 400 por ano, né? Durante todo o período. E cada talhão que ele cadastrar
vai gerar um custo anual, aí, um custo de R$ 2.000. O que esse custo vai pagar, né? Vai pagar as nossas idas lá, as nossas auditorias, informações, porque para isso tudo precisa de um recurso. Então, tem essas duas taxas aí que o cafeicultor, vamos falar, taxa de inscrição não dá nenhuma saca por ano, né? O preço do café tá bom agora. Agora tá bom. Que tipo de informação os produtores conseguem acessar através da plataforma do programa? Os cafeicultores terão acesso às informações de cada região que a gente vai estar atuando. A ideia é todas as regiões cafeicultoras do Brasil, ele vai ter muitas informações do que aquele produtor daquela cidade está fazendo para ele ter a maior das produtividades. E é muitos dados. Se a gente for falar de todos os dados aqui, acho que a gente ficaria aqui umas 2 horas falando de dados. Ele vai ter acesso ao que é o manejo de adubação que ele faz, o que é o manejo de pulverização, qual que é o tipo de solo, qual que é a variedade que está produzindo mais naquele talhão, naquela fazenda. Tudo isso ele vai a um banco de dados muito rico, com muitas informações. O cafeicultor vai extrair as melhores, né? Vai ter premiações das maiores produtividades, vai extrair informações das melhores e vai aplicar aí nas suas lavouras. Porque a cafeicultura ela é muito dinâmica, tem muita coisa variável. Uma fazenda eu faço um tipo de adubação, uma fazenda eu faço outra, e isso é muito variável dentro da cafeicultura para a gente alcançar boas produções. A principal ideia é gerar informação para aqueles cafeicultores que têm uma baixa produtividade conseguir aumentar suas médias produtivas, para assim ele melhorar a sua condição daquela família, daquela cafeicultura que cada um trabalha, né? Então, por isso que é importante aí o programa. Ótimo. E existe uma estimativa de quanto a produtividade pode aumentar durante esses 4 anos com a prática do fornecimento de dados do programa? Ainda é muito cedo para falar, mas a gente tem um ganho aí, com certeza, de produção brasileira e melhorar a nossa cafeicultura, o nosso fortalecimento. Excelente. Porque o Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo. E em sua importância no mercado, isso é muito relevante. Não é só porque é o maior, né, que não pode melhorar, né? Não é só porque é o maior que não pode melhorar. A gente já é o maior produtor, mas a gente precisa estar sempre melhorando as nossas produtividades para a gente não perder espaço no mercado mundial. Porque eu tenho uma seca, tenho uma geada, um frio no Brasil, isso impacta a produção mundial muito, muito grande, né? Sendo o maior produtor de café do mundo, né? Então, e a gente tem que estar sempre melhorando as nossas produtividades para trazer uma maior rentabilidade de forma sustentável, né? Excelente. E para quem quer participar do programa, qual o processo? Existe algum requisito? Aquele cafeicultor que quer participar, é só ele entrar no site nifcoficial.com.br ou também no Instagram, nifcoficial. E no site lá tem um link do WhatsApp, se ele quiser tirar informações, se ele quiser conhecer o site como um todo. E tem um regulamento desse programa da maior de todas as produtividades. É só ele ter acesso nesse site ou no Instagram, também no WhatsApp, para procurar a gente, para estar explicando um pouco mais sobre o NIFC e o programa de maior de todas as produtividades. Quais dicas você pode dar para quem está começando o cultivo de café? Bom, quem está começando o cultivo do café hoje, ele tem que buscar informações através dos centros de pesquisa. Hoje tem diversas instituições de pesquisa, tem a Procafé, tem a C3 e outras instituições parceiras, ele entender como que é a cafeicultura naquela região, naquela determinada região que ele está,
buscar uma escolha de uma variedade, sempre isso ele precisa de uma orientação de um agrônomo, né? Então, buscar um agrônomo da sua confiança ali para estar passando as orientações, a partir disso ele vai escolher qual que é a melhor variedade, qual que é o melhor espaçamento, qual manejo ele vai se adequar. Hoje, no Brasil inteiro, é muito importante o uso da irrigação, o uso de cultivares modernas, espaçamentos modernos, né? Então, o cafeicultor hoje tem muitas informações através tanto do NIFC, ele pode procurar os membros do NIFC para estar explicando um pouco mais, entendendo também da plataforma, ele pode também estar buscando aí um agrônomo da sua confiança, claro. Excelente. E como funciona a coleta de dados nas propriedades e quais tipos de informações são monitorados? A coleta de dados, a gente vai ter uma equipe muito especializada, né, que vai estar indo na propriedade. A gente realizará coletas de solo, de folha, e no momento da colheita, a gente vai passar as orientações de colher algumas plantas naquele determinado talhão. O cafeicultor vai cadastrar o talhão inteiro. E dentro de lá a gente vai sortear de forma georreferenciada alguns pontos. O cafeicultor, ele, acompanhado do membro do NIFC, né, ele vai ceder essa equipe de mão de obra, a gente vai colher, e aí a gente vai medir a produtividade de lintragens, vamos pegar amostras depois para fazer rendimento e avaliar a produtividade total, com base nesses pontos de coleta que a gente vai estar fazendo, que é uma metodologia desenvolvida pelos membros do NIFC, né? Excelente. E qual o papel da plataforma digital dentro do programa, Leandro? A plataforma digital ela vai ter muitas informações lá dentro dela. E após os 4 anos, será uma série de análises feitas durante todos os anos, né? E aí depois isso vai ficar disponíveis tanto no site quanto nos outros eventos de forma como o lançamento de um boletim técnico, de apresentações no congresso, de dias de campo, através de divulgação de dia de campo para os cafeicultores, eventos que o NIFC estará promovendo durante todo esse período, né? Por enquanto, o período está aí de 4 anos, só que depois vai ter mais 4 anos, né? Porque aquele cafeicultor ele vai participar da maior de todas as produtividades. Ele pode entrar no primeiro, pode entrar no segundo, no terceiro, no 4º ano, e isso daí vai ter continuidade para frente. Então, o programa, tipo, ele não precisa entrar no primeiro ano assim que vocês começaram. Se ele quiser começar no segundo, quiser não, ficar sabendo do programa no segundo ano que ele estiver em andamento, ele pode entrar para esse programa. Sim, ele pode entrar nesse programa no segundo ano, porque ele vai participar da categoria dos cafeicultores do segundo ano. Quanto mais informações a gente ter durante 4 anos ou até mais, quanto essas informações mais ricas serão, né? Excelente. Leandro, por hoje é só. Agradeço muito a sua participação. Acho que coletamos informações importantes que a gente pode passar para os cafeicultores para participar do programa, incentivar essa prática, né, que só vai melhorar a cafeicultura no Brasil. Então eu quero agradecer, espero receber você num próximo programa aí para a gente conversar mais sobre, e é isso. Luciano, fico aí à disposição para esclarecimento de dúvidas, falar de outros assuntos também, e aí, de mensagem final, eu queria agradecer o convite pela participação e falar também para os cafeicultores aí, pessoas, empresas, para se buscar informações sobre o NIFC, né? E vamos cadastrar para a gente melhorar cada vez mais a nossa produtividade brasileira e levar a informação, né? Não adianta eu guardar a informação só para mim e usar só na minha propriedade se eu não divulgar essas informações e não ajudar outras pessoas, né? Então Excelente. Fica aí o convite para estar participando e fazendo parte dessa iniciativa. Ótimo, Leandro. Muito obrigado para você que nos acompanhou hoje e até o próximo programa.